Esse é o seu alimento diário com o pastor Reginaldo Basílio. Nosso tema de hoje, votos precipitados. Nosso texto, Eclesiastes capítulo 5, versos 4 e 5, que diz: Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. O que é um voto? Voto é um juramento, é um pacto, é uma aliança que fazemos com alguém. E quando, no nosso caso, um texto que nós estamos lendo, seria um pacto, uma aliança, um juramento que estamos fazendo com Deus. O voto no Antigo Testamento, ele era visto como uma aliança. É como se o homem estivesse ligando a sua alma à obrigação que ele colocou diante de Deus. Números 30, verso 2 diz: Quando o homem fizer voto ao Senhor, fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca o fará. Presta atenção que Deus, ele está falando nesse texto que a obrigação que saiu da boca do homem ele deve cumprir, porque foi voto, foi juramento a Deus. A Bíblia, na verdade, não condena o voto, ela apenas alerta a respeito da promessa e do perigo de não fazer, não cumprir essa promessa, esse juramento, esse voto diante de Deus. Deuteronômio, no capítulo 23, no verso 21, diz assim: Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. O texto é muito bem claro. Deus não nos obriga a fazer votos. Deus não nos impõe a fazer votos. Às vezes fazemos votos com Deus já na certeza de que não vamos e nem podemos cumprir este voto. Nós lemos aqui em Eclesiastes: Quando fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Presta atenção que o texto está dizendo: o que votares, paga-o. É uma dívida que eu e você ficamos com Deus, porque estamos presos à nossa palavra. Votar na esperança de alcançar o favor de Deus é colocar o voto acima do próprio Deus. Salmo 50, verso 14 diz: Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. O aviso que eu te dou é que você nunca faça voto colocando exigências a Deus. Isso é barganhar com Deus. Isso é pecado. Nunca vote se não tem necessidade de votar. E ainda que tenha, pense duas vezes se você está disposto e você tem condições de cumprir aquilo que votares diante de Deus. E nunca faça um voto sobre pressão emocional ou circunstancial, porque você pode se precipitar e ficar preso com as suas próprias palavras diante de Deus. O melhor a fazer, na verdade, é não votar por nada. Nossas palavras diante de Deus devem ser um sim ou não. Jesus falou em Mateus 5, verso 33: Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: Não jures falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu vos digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo da sua própria cabeça. E aí o Senhor encerra no verso 37, dizendo o seguinte: seja o seu sim, sim, e o seu não, não, que o que passar disso é de procedência maligna, ou o que passar disso vem do maligno.
Então, Deus está nos alertando. Se você, por um acaso, fez um voto e não cumpriu, é a hora de você dobrar o seu joelho, rogar a graça, o perdão, o favor de Deus. Aproveite este momento em que Deus está falando contigo, suplique ao Senhor a graça e o favor dele, ele te perdoará e não te precipites mais com a sua palavra. A Bíblia ainda diz, em Eclesiastes, no capítulo 5, verso 6, que diz: não faça pecar a sua própria boca. Ou seja, quando você faz um voto e não paga, não cumpre, você pecou com as suas próprias palavras diante de Deus, sem necessidade. Deus guarde a sua vida, proteja a sua casa, o seu ministério e tudo o que lhe pertence. Tenha certeza que o que Deus vai fazer na sua vida não necessita de você fazer voto de tolo. Fica com Deus e até amanhã, em nome de Jesus. E não esqueça, estude a Bíblia para ser sábio, creia na mesma para ser salvo, siga os seus preceitos para ser santo.